caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos, Espírito. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, para podermos ter um momento de oração, de uma breve reflexão da palavra. E em meio a tudo que está acontecendo, podermos refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sobre nosso relacionamento com o nosso Deus, e assim sermos fortalecidos num momento tão difícil. Vamos começar com uma oração. Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela graça de podermos estar aqui, por mesmo através da internet, Pai, através de meios tecnológicos, o Senhor nos conceder a oportunidade de nos reunirmos enquanto igreja, termos momentos de devoção a Ti, Senhor, de culto a Ti, e te louvamos, Senhor, porque sabemos que isso é fruto do Teu cuidado para conosco, e isso mostra, Pai, a Tua mão graciosa, a Tua mão bondosa sobre as nossas vidas, para nos manter próximos de Ti, para não permitir que nossa mente venha a se desviar, venha a caminhar por onde não deve, mas que de alguma forma continuemos a caminhar avante, Pai. Continuemos a avançar e a contribuir, Pai, para o avanço e para o fortalecimento do Teu reino nessa terra. Pedimos, por favor, Pai, que nosso coração nesse momento possa ser colocado diante de Ti, possa ser tratado por Ti, Senhor, através da Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, entendermos a Tua vontade, através daquilo que a Tua Escritura nos diz, e que através da oração nós sejamos conformados a essa verdade, Pai. Nós entendamos e abracemos Teu governo, a Tua soberania, a Tua bondade e o Teu poder sobre as nossas vidas. Senhor amado, o momento é de dificuldade, é de crise, porém sabemos que o Senhor está acima de tudo isso, o Senhor está acima de toda e qualquer crise. E o mais importante, Pai, o Teu amor jamais será afetado por qualquer dessas situações. Ainda que possamos estar sofrendo as mazelas dessa crise, o Teu amor continua uma constante sobre o Teu povo. E essa é a maior de todas as certezas, é a maior de todas as esperanças para o Teu povo. Então te agradecemos, Senhor, como Teus filhos, pelo Teu cuidado. E te pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco. O Senhor tenha misericórdia de nós, venha, Senhor, até nós, nos permita contemplarmos um pouco mais da Tua face, através daquilo que a Tua palavra tem a nos dizer. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha me usar para falar aos meus irmãos, e que assim também eu seja abençoado, Pai, por esse compromisso de levar a Tua palavra aos Teus filhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, meus irmãos, hoje o texto que nós vamos estar tratando é um texto bastante conhecido da Escritura, não apenas por cristãos, pode-se dizer que é uma passagem conhecida também por não cristãos, por tratar de algo, de uma atitude muito memorável de um jovem, que foi Daniel. E a passagem se encontra no capítulo 1 do livro de Daniel, peço que vocês abram. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava um dos filhos de Judá,
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Somente até aqui, meus irmãos, nessa passagem, nós vamos fazer a leitura. É importante nós ressaltarmos que o período que a nação de Judá estava passando nesse momento era um período de crise. Provavelmente um período bem pior do que nós estamos passando, porque apesar de sermos, obviamente, diretamente afetados por essa pandemia e, de certa forma, nossa liberdade está cerceada pelo direito de viver, pelo direito de se reunir e tudo mais, principalmente fazer culto para nós como igreja, nós temos, ainda assim, a nossa liberdade enquanto povo garantida. Nós não estamos sendo subjugados por alguém, escravizados, levados cativos, nada disso. Porém, o período que Israel estava passando, mais especificamente as tribos do sul de Israel, aqui falando sobre o reino de Judá, eles estavam vivendo um período em que eles estavam num exílio na Babilônia. O povo havia sido dominado, o rei Joaquim de Judá, como diz a palavra, ele foi entregue pelo próprio Deus nas mãos de Nabucodonosor, e com isso todo o povo passou a servir ao reino de Nabucodonosor e ao reino da Babilônia. Então, a grande parte do povo nesse momento era feita escrava, serviam como escravos, como servos diretos. Porém, aqui no texto nós vamos ver que Nabucodonosor ele tinha estratégias diferentes para cada tipo, né, para cada casta dessa sociedade. Por exemplo, as atitudes aqui do rei Nabucodonosor, que são narradas nesses versículos, elas têm um ponto em comum, que são o quê? Que ponto é esse? É um ponto de uma tentativa por parte dele, o reino babilônico, de afastar do povo de Israel, do povo judaico, do povo de Judá, a imagem do seu Deus, do Deus Jeová, a forma que eles conhecem. Por exemplo, aqui nós vemos o quê? Ele recebe, no versículo 2, os utensílios da casa de Deus, do templo, eles são levados para Sinar, que também é na Babilônia, porque Sinar é um outro nome para a Babilônia. E em Sinar, ele é colocado na casa do tesouro do Deus babilônico. Isso nada mais é do que uma forma de dar uma conotação de que o Deus de Judá foi subjugado pelo Deus de Sinar, pelo Deus da Babilônia. De mostrar que agora que a nação foi tomada, agora que a nação estava em Babilônia, o seu Deus ali não tinha mais poder. E os deuses que tinham poder naquela terra são os deuses de Sinar, são os deuses da Babilônia. E esse era um conceito muito conhecido, muito difundido na época do Antigo Testamento, que era de uma espécie de domínio geográfico dos deuses. Como assim? Na terra do povo tal, o Deus tal tem poder para agir. Na terra de outro povo ele não tem. Então, quando é levado cativo um povo da sua terra natal para outra terra, isso está sendo colocado, né, de alguma forma, quando se toma atitudes como aqui Nabucodonosor tomou. Uma forma de desacreditar o povo do poder e da ação do seu Deus enquanto no exílio. E nós vemos que Nabucodonosor, essa é uma das medidas que a gente estava falando. A outra é que a gente pode ver claramente que Nabucodonosor
ele decide trazer para si, trazer para próximo de si, os jovens que estavam sendo preparados para a liderança daquele povo, a liderança do povo de Judá. Por isso, ele seleciona os jovens da linhagem real e da nobreza, aqueles que iriam compor de fato a liderança, né, os altos cargos da nação de Judá. Jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, competentes para trabalharem no palácio. O autor John MacArthur ele vai colocar que provavelmente a idade dos escolhidos era entre 14 e 17 anos. Então, de fato, eram bem jovens. E aí que a gente entra nas outras medidas que Nabucodonosor ele vai tomar para afastar ainda mais a menção do Deus de Judá na mente, no entendimento desses jovens, que é o quê? Mudar-lhes o nome. Então, os nomes para os judeus eles tinham muitas vezes um significado. Nós vamos ver diversas passagens nas Escrituras em que o significado do nome, o momento que se vivia, ou algum episódio marcante, era o que determinava o nome que uma criança, um povo, uma terra ou um monumento receberia. E isso não era diferente para os babilônicos. Prova disso é que os significados dos nomes que eles recebem são nomes que fazem menção aos deuses babilônicos. Por exemplo, Beltesazar significa Bel protege o rei. Ananias, que significa o Senhor é gracioso, passa a ser Sadraque, que é a ordem de Acu, que também seria uma entidade babilônica. Isso para citar só dois. Então, quando eles mudam o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a tentativa é de distanciar ainda mais da mente desses jovens, desses adolescentes, a lembrança do seu Deus, o culto ao seu Deus. E eles passam a ser inseridos em uma outra cultura de forma que sua mente possa ser realmente reformulada, desconexa de tudo aquilo que eles aprenderam. Então aqui o que o rei Nabucodonosor tentava era poder se utilizar daquilo que eles já haviam desenvolvido, seu conhecimento, a sua aparência, a sua força, mas transformar a sua mente para melhor servi-lo. Porém, aqui nós vemos uma postura diferente por parte de Daniel, que nós veríamos aqui nos versículos seguintes, e os seus amigos também adotam a mesma postura, que é de não se contaminar com a comida do rei, que é de não abraçar na sua totalidade essa cultura que estava sendo imposta a ele. E por que é interessante? Porque o termo é não contaminar-se? Porque entre os manjares, né, entre tudo aquilo que era servido na mesa do rei, haviam também alimentos que eram proibidos na lei de Deus. Eram proibidos alimentos que eram considerados impuros. Por isso o termo utilizado foi contaminar. Porque se ele se assenta à mesa do rei e come tudo aquilo que estava sendo servido, ele estaria fazendo concessões em relação à lei de Deus, a lei que ele conheceu, a lei que ele aprendeu, a forma que ele aprendeu de servir e de agradar a Deus estaria sendo negligenciada se ele assim se comportasse. Por isso a decisão de Daniel é diferente. Esse é o ponto principal. Não é porque ele iria engordar ou porque a comida não era saudável. Porque a melhor comida é servida à mesa do rei. Porém, ele toma uma posição diferente. Ele decide não se contaminar com aquilo, não deixar que aquela cultura influencie no seu relacionamento direto com Deus, na observância da lei, por exemplo. E ele acredita que Deus o honraria.
Tanto que nós podemos ver depois no versículo 15, no versículo 17, ele decide se alimentar de legumes e no final do período de teste, ele e seus amigos estão realmente mais fortes, mais saudáveis que os outros, que se alimentaram dos manjares do rei. E no versículo 17, que Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria aos 4. E para Daniel deu ainda a inteligência, o conhecimento, a interpretação de sonhos e visões. Então, meus irmãos, o que nós podemos retirar desse texto? Rapidamente, uma breve reflexão. Primeiro, que em momentos de crise nós somos levados a nos esquecermos do nosso Deus. Em momentos de crise nós somos levados a olhar para Deus apenas como uma espécie de bombeiro, né? Um socorrista, alguém que vai apenas resolver o nosso problema imediato, apenas nos dar uma solução rápida para aquilo que nós não estamos encontrando solução, e nos esquecemos de tudo aquilo que nós aprendemos a respeito do nosso Deus, nos esquecemos a respeito de tudo aquilo que Ele nos revela na Sua palavra, de quem Ele é e de como nós devemos nos relacionar com Ele. Então, por exemplo, tudo aquilo que nós projetamos, na verdade nós não, tudo aquilo que Deus determinou para nós, no seu plano, no seu propósito, passa a ser deixado de lado em momentos como esse e nós passamos a agir por nós mesmos. Como, por exemplo, Daniel e seus amigos haviam sido preparados para serem líderes da nação de Judá. E como pessoas, como jovens que cresceram sendo preparados para liderarem a nação de Judá, liderarem o povo de Deus, eles não poderiam jamais abrir mão do seu relacionamento pessoal com Deus em prol de outra cultura. Isso é incompatível com um propósito, com um chamado para o qual Deus o chamou. E aqui eu faço uma breve reflexão se nesse período de crise nós temos agido de acordo com o propósito para o qual Deus nos chamou. Para você que é marido, assim como eu sou, será que o nosso propósito de cuidar e discipular e amar da nossa esposa tem sido cumprido nesse momento de crise? Ou nós temos aberto mão desse propósito em prol de uma saída mais confortável? Porque a saída mais confortável para Daniel, sem dúvida, era se assentar na mesa do rei, estar próximo dele, comer da mesa do rei, né? Poder ali se servir juntamente com todos eles, ir aprender daquela cultura e se tornar alguém cada vez mais querido pelos babilônicos, pelos caldeus que estavam à sua volta. Porém, ele toma a saída mais difícil. E John Owen, quando vai escrever um dos seus tratados sobre o pecado na vida do crente, a mortificação do pecado na vida do crente, esse é o nome do texto, ele fala que um dos pontos mais importantes nessa caminhada de luta contra o pecado, de mortificação do pecado na nossa vida, são as resoluções, que são decisões firmes que nós fazemos com o propósito de nos aproximarmos de Deus. E que através dessas resoluções, o Senhor, ele comissiona, né, novas medidas, novas formas de revelação da sua graça e do seu poder em nossa vida. E assim nós vamos caminhando, vencendo, superando barreiras ponto a ponto, digamos assim. Então, aqui, Daniel ele faz essa resolução de não abrir concessões na lei do Senhor para tomar o caminho mais fácil. Ele toma o caminho mais difícil, mais penoso, para que o seu relacionamento com Deus não seja penalizado, para que a figura, a imagem, a forma com que ele se relaciona, com que ele ama, com que ele é devoto a Deus, não seja comprometida pela cultura na qual ele está inserido. E aqui vai uma reflexão, uma crítica, para algo que é muito fácil nós fazermos em nosso tempo.
Hoje nós temos diversos meios de fugir da nossa responsabilidade, de fugir do nosso relacionamento, não apenas com Deus, mas com com o nosso próximo, com a nossa família, por exemplo, por meio de dispositivos como o celular, por meio do Netflix, por meio do Facebook, por meio do Instagram, por meio do Twitter. Então, muitas vezes nós deixamos o convívio daquele relacionamento que nós deveríamos estar aperfeiçoando pelo caminho mais fácil. Então, muitas vezes, ao invés de nós conversarmos sobre aquilo que está gerando uma mágoa no relacionamento, muitas vezes, ao invés de nós pedirmos perdão por aquilo que nós fizemos que magoou a pessoa que nós amamos, tentarmos restaurar um relacionamento que foi perdido de alguma forma entre pai e filho, gerando uma conversa para que haja entendimento, para que um entenda as dificuldades do outro, por que a linguagem está sendo incompatível, mas muitas vezes nós não vamos atrás disso e nos escondemos nos manjares do Netflix, nos escondemos nos manjares do Facebook e do Instagram e fugimos do diálogo, fugimos de comer, de se alimentar do legume e principalmente como se alimentar do legume que Daniel se alimentou, principalmente uma forma daquilo que nós fugimos mais, né? Nesses momentos é da palavra de Deus, que é exatamente aquilo que vai trazer luz para a escuridão, é exatamente aquilo que vai iluminar aquilo que está errado, que vai denunciar o nosso pecado, que muitas vezes vai nos confrontar, vai mostrar o que há de incompatível na nossa postura com aquilo que Cristo requer de nós. Porém, nós tomamos o caminho mais fácil e as coisas simplesmente continuam. Não há relacionamento aperfeiçoado, não há vida devocional que esteja sendo desenvolvida com Deus. O discipulado, muitas vezes, da nossa família, de um amigo nosso que começou a caminhar na fé ou que precisa de cuidado, muitas vezes não é feito porque nós sempre tomamos o caminho mais fácil. Então, eu espero que esse momento, irmãos, possa ser para que nós, logicamente, irmãos, eu não estou demonizando de forma nenhuma o entretenimento, não estou demonizando o celular, a internet, Netflix, a televisão, nada disso. São meios maravilhosos para a nossa comunhão, são meios maravilhosos para termos um tempo, para nos divertirmos, para sermos melhor informados. É completamente válido, correto e saudável que nós façamos isso em família, façamos isso em casal, com as pessoas que amamos. Porém, isso não pode ser uma fuga dos problemas que precisam ser resolvidos. Isso não pode ser utilizado como um refúgio para que nós venhamos a nos evadir das conversas que precisam acontecer, dos problemas que precisam ser tratados, das feridas que precisam ser fechadas. E entendam, meus irmãos, Paulo é muito claro a respeito desse ponto do relacionamento, que é não permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. O tempo não vai curar a ferida. O que vai curar a ferida é o bálsamo do Senhor, é o Evangelho, é a palavra de Deus. É o cuidar, o lavar regenerador do Espírito. É isso que vai curar as nossas feridas. É isso que vai trazer luz para aquilo para as sombras que nós possamos estar vivendo. Não é o silêncio, não é a fuga, não é um filme, não é uma rede social, que muitas vezes nós usamos como nosso diário, muitas vezes nós queremos usar como nosso confidente, aquele que está do outro lado, mas que não pode falar conosco diretamente, pode nos ver, que não conhece os nossos problemas. Então, por que não usar como confidente aquele que nos conhece como ninguém, que é o próprio Deus? Por que não buscar resposta naquilo que
é a resposta do próprio Deus para as dificuldades e para todas as lutas que nós temos enquanto homens. Então, meus irmãos, que nesse momento nós possamos estar de fato caminhando em direção ao nosso Deus e não para mais distante dele. Que a leitura da palavra e a oração sejam uma constante nesse período. Que nós estejamos sim nos aproximando cada vez mais de Deus. Que nós estejamos sim restaurando os nossos relacionamentos, restaurando aquilo que Deus propôs, Deus estabeleceu como propósito para nossas vidas. Que mães possam se reconciliar com filhos, que pais possam se reconciliar com filhos, que maridos e esposas possam estar se reconciliando. Muitas vezes nós nos queixamos da falta de tempo, por exemplo, de estarmos juntos em família para resolver problemas de relacionamento. Muitas vezes nós nos queixamos, por exemplo, de falta de tempo para leitura e oração da palavra, devido ao trânsito, devido ao trabalho. Mas nesse período ainda há graça, ainda há beleza em meio à crise. E que nós possamos encontrar essa beleza através da renovação, do restabelecimento, do fortalecimento do maior de todos os propósitos para o qual Deus nos chamou nessa terra, que é glorificar o seu nome. E não há núcleo, não há instituição que represente, que glorifique melhor a Deus do que a família, do que o núcleo familiar. Então, nesse momento, irmão, valorize o seu núcleo familiar. Assim como o Daniel valorizou, teve em alta conta o propósito de ser um líder de Israel, de ser preparado para ser um líder da nação de Judá, de manter um relacionamento com Deus que fosse de acordo com isso, que fosse correspondente ao seu propósito para o qual ele foi chamado, que nós façamos a mesma coisa. Nesse momento, o trabalho vai estar distante da maioria de nós. Nesse momento, provavelmente o ministério vai estar distante da maioria de nós. Mas o que não vai estar distante de nós, da maioria, é a nossa família. Então, aperfeiçoe esse propósito de Deus na sua vida. Aperfeiçoe o seu papel enquanto marido, enquanto mulher, enquanto filho, enquanto pai, enquanto avô, enquanto avó. E faça-o à luz da palavra, faça-o à luz da lei do Senhor. Porque foi exatamente por isso, foi exatamente através da lei do Senhor que Daniel soube do que ele precisava se abster naquele momento. Daniel encontrou a resposta do que ele não poderia se aproximar, o que poderia fazer mal ao seu relacionamento com Deus, que eram os manjares do rei, eram as comidas impuras, de acordo com a lei de Deus. Então busque na palavra. Ela trará luz para o seu caminho, ela trará luz para a sua caminhada, para mostrar para você, mostrar para cada um de nós aquilo que pode haver de errado, de incompatível com a vontade de Deus na nossa vida, e através da oração o nosso coração ser moldado a essa vontade maravilhosa do nosso Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento. Cremos que a Tua voz falou em nosso meio, Pai. Cremos que o Senhor revelou aos nossos corações aquilo que o Senhor tinha a tratar conosco nesse dia. E te pedimos que, de fato, Pai, nós sejamos encorajados e fortalecidos pelo Teu Espírito para agirmos de acordo com isso. Para, sim, Senhor, encararmos aquilo que, de fato, tem nos afastado de Ti. Para, de fato, Senhor, olharmos com clareza para aquilo que tem posto sombra, para aquilo que tem trazido trevas para as nossas vidas. E que o Teu Espírito possa estar ministrando nesse momento, Pai, no coração de cada um dos meus irmãos, o amor, a compreensão, a misericórdia e o perdão, para que os seus relacionamentos possam estar sendo restaurados, Pai. Para que vidas possam estar sendo renovadas, Senhor. Para que casamentos possam estar sendo refrigerados por Ti, Pai.
para que haja perdão, para que haja cumplicidade a partir de agora, Pai. Que não nos escondamos, Pai, através de entretenimento. Que ele não seja uma fuga daquilo que precisa ser feito. E tampouco, Pai, nós o enxerguemos como a solução para os nossos problemas. Porque sabemos que a solução está apenas em Ti, Pai. A resposta para todo o mal do mundo, Pai, a resposta para o nosso pecado está na cruz do Teu Filho. Onde ali o Senhor demonstrou toda a Tua bondade, toda a Tua misericórdia, Pai, toda a Tua paciência para conosco. Sacrificando ali o Seu Filho em amor, para que nós pudéssemos ser feitos Teus filhos, para que nós pudéssemos ser conformados cada vez mais ao caráter de Cristo, preparados para a nossa morada eterna contigo. Então, Senhor amado, que essa mesma palavra possa trazer luz nos nossos corações, essa mesma palavra, Senhor, possa nos encorajar e nos dar esperança de que amanhã será melhor que hoje, Pai. De que amanhã encontraremos mais da Tua luz e mais da Tua graça em nossa vida. Peço, Deus, que Cristo seja revelado diante dos nossos olhos, que nós estejamos sensíveis, Pai, à Sua beleza. Que assim, Pai, possamos contemplá-lo e cada vez mais, Senhor, sermos apaixonados por Ele, sermos conformados à Sua imagem, Pai. Estarmos mais próximos de Ti através da pessoa de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o nosso coração seja conformado à Tua palavra e não conformado à cultura desse mundo. Te pedimos, Pai, que de maneira nenhuma a crise faça com que nós duvidemos de Ti ou interpretemos o Senhor, Pai, de forma errônea, mas sim que seja a Tua palavra a nossa regra de fé e de prática, aquilo que determina como nós cremos e como vivemos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesse momento, crendo no perdão dos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.